Bíblia Sagrada, edição ecumênica de 1972 da Barça, leitura da Palavra de Nosso Senhor, introduções ao Novo Testamento, interpretação judaica por Samuel Sandmel, professor de Bíblia e de Literatura Helenística no Hebrew Union College, em Cincinnati, narração Margarete Vital. Os escritos do Novo Testamento não fazem parte da escritura judaica, sendo completamente desconhecidos para a tradição judaica anterior ao primeiro período da Renascença. No entanto, as introduções seguintes sobre o Novo Testamento são judaicas apenas no sentido de que o autor dos comentários é judeu e tentou comentar como os escritos o tocam a ele, um judeu leal, mas também um estudioso profissional do Novo Testamento. Isto posto, a seguir, temos uma reflexão judaica para a Epístola de São Paulo aos Filipenses. Esta epístola é, em sua maior parte, alegre. Somente quando Paulo trata com opositores, interrompe a sua alegria, em 3, de 2 a 14. Esta interrupção se deve às dificuldades anteriores de Paulo com os seus companheiros judeus. Talvez nem um judeu nem um cristão possa ler a passagem imparcialmente. Paulo teve talento para resolver a controvérsia, e as suas controvérsias com os companheiros cristãos eram tão graves como aquelas com os judeus. Os seus pormenores autobiográficos são dignos de nota, em 3, de 4 a 6. Assim como também o é a exótica maneira em que Paulo recomenda a humildade, em 2, de 5 a 8. Clara como é a passagem em que Cristo não tentou arrebatar a igualdade a Deus, mas se humilhou a si mesmo até a escravidão. Ela é, não obstante, um ponto de partida para tantas formas de referências de Paulo quantas pudéssemos desejar possuir. Reflexão judaica para a Epístola de São Paulo aos Colossenses. Colossenses, embora em parte se pareça a Efésios, é menos hino do que Efésios. O seu principal impulso é moralístico. Ela aquece particularmente contra certos excessos que parecem haver surgido de especulações extremas. Algumas passagens, na literatura rabínica também, de maneira comparável, aquecem contra o que lá é caracterizado como especulações fúteis. A expressão plenitude de Deus, em 2:9, pode soar a Fílon, escritor greco-judaico. De acordo com ele, diferentes graus de inteligência percebem apenas facetas limitadas do único Deus. Só as melhores mentes atingem a plenitude. A Colossenses representa uma cristologia crescente e profunda, já que crentes explicaram a si mesmos a relação entre Deus e Cristo. Reflexão judaica para Epístolas de São Paulo 1 e 2 Tessalonicenses. Na história do judaísmo, houve muitos que, de quando em quando, se convenciam de que o fim dos tempos estava prestes a chegar. Estas epístolas participam dos problemas que surgiram da pregação judaica de Paulo de que o fim estava perto. As epístolas tentam restaurar alguma sobriedade cuja falta se fazia sentir mais e mais. Embora o fim do tempo seja uma ideia judaica, os judeus, se bem que a preservassem como uma doutrina herdada, puseram-na de parte ou foram mais longe, tendendo a repudiá-la no seu sentido literal, porque a doutrina tem sido mais causa de angústia do que fonte de esperança. Reflexão judaica para Epístolas de São Paulo 1 e 2 Timóteo. A nossa era tem grande impaciência com o fato de que religiões históricas se tornam instituições, com oficiais e uma estrutura eclesiástica. Normalmente, estas se desvalorizam como se, em certo sentido, contradissessem a essência da religião ou falseassem a tradição. Isto é uma verdade do judaísmo como é do cristianismo. As epístolas pastorais intervêm nas questões de organização da igreja. Por essa razão, elas especificam os oficiais da mesma, advertem sobre a conduta própria de cada igreja e defendem a fé que lhe é própria. Nota-se que os oficiais não são os conhecidos da sinagoga daquele tempo. A conclusão deve ser que essas epístolas representam, na sua forma atual, um período bastante posterior, quando a posição judaica do primitivo cristianismo tinha sido abandonada. Nota-se também que existe uma natureza específica para as posições a serem tomadas pelos oficiais em contraste com a incerteza dos funcionários da igreja, segundo se registra em 1 Coríntios 12,
28. Vista da perspectiva do judaísmo, a igreja começou como um mero impulso dentro do judaísmo. Cresceu para além deste impulso e aumentou para lá do judaísmo e das comunidades judaicas. O seu crescimento parece ter sido bastante rápido e a sua propagação bastante veloz. Tendo se desligado ela mesma, fosse como fosse, do judaísmo, levantou-se a questão sobre se a igreja seria ou não capaz de se manter a si mesma no mundo fértil greco-romano, com a sua abundância de cultos, alguns dos quais, como o mitraísmo, eram muito agressivos. As epístolas pastorais parecem dizer com efeito que o crescimento cristão se tornou rápido até o ponto da superextensão. A diversidade interna ameaça a unidade do organismo. A menos que a igreja possa mostrar a força interna para conservar os seus valores, corre certo risco de atrito ou mesmo de desaparição. A organização interna é, pois, o antídoto para os perigos reais. Não tivesse a igreja procedido à elementar organização que as epístolas pastorais ativam, não teria sobrevivido ao século II. Interpretação judaica para a epístola de São Paulo a Tito. Esta epístola deve ser lida ou estudada em conexão com 1 e 2 Timóteo. Pouca coisa dela não é também tratada em maior extensão nas outras duas epístolas. Em Tito, a ênfase parece ser de encorajar os crentes a uma conduta digna na vida diária. O tom da epístola é, portanto, moralístico. Se bem que o estilo seja diferente do de Provérbios e Eclesiástico, a epístola é, contudo, do mesmo gênero. A menção de mitos judaicos em 1,14 é muitas vezes mal interpretada por eruditos através de alusões à literatura rabínica. A literatura rabínica não contém aquilo que montaria as genealogias e mitos. As alusões seriam mais propriamente feitas a movimentos judaicos marginais no mundo grego, acerca dos quais existe um pouco de informação do que ao judaísmo rabínico. Ou talvez a alusão seja dirigida a alguma forma de sincretismo religioso em que existia um fator judaico, mas cuja totalidade era escassamente judaica. Reflexão judaica para a Epístola de São Paulo a Filemon. Esta epístola é uma pequena nota pessoal. Paulo, como outros do seu tempo, judeus e gentios, aceitou a instituição da escravatura. No judaísmo rabínico, sobre a base de mandatos da Escritura, foram introduzidas limitações a respeito dos direitos do senhor sobre o escravo. Assim, os escravos não podiam ser vendidos a gentios para que não fossem induzidos a apostar. Uma menção em Atos dos Apóstolos 6:9, a sinagoga dos libertos, pode ser uma alusão a anteriores escravos. Alguns eruditos modernos preferem interpretar a palavra grega que significa libertos como sendo um nome de lugar. Reflexão judaica para a Epístola de São Paulo aos Hebreus. Esta epístola reflete mais o espírito e o gênero de Fílon de Alexandria, entre 20 a.C. a 40 depois de Cristo, do que qualquer outra coisa da literatura rabínica. A epístola parece estabelecer publicamente a disputa de que o cristianismo é a verdadeira religião, porque é superior mesmo ao judaísmo, que foi a sua preparação. O contraste entre a imperfeita prefiguração e a perfeita realização é, de certa maneira, análogo a Fílon, no sentido de que há, em Fílon, um certo contraste vertical entre o ideal perfeito e a sua imperfeita realização na Terra. Na Epístola aos Hebreus, a cópia é mais linear do que horizontal, no fato de que o imperfeito precedeu o perfeito na questão da prioridade no tempo. Os evangelhos e os atos dos apóstolos tornam claro que o cristianismo surgiu da sinagoga mais do que do templo de Jerusalém. É bom recordar-se que havia apenas um templo legal, o de Jerusalém, e que ele era presidido por sacerdotes hereditários e que uma forma principal de culto era a oferenda de sacrifícios de animais. Uma sinagoga, por outro lado, podia existir em qualquer parte. Era, originariamente, um lugar onde a escritura era ensinada pelos sábios, inicialmente chamados escribas e mais tarde chamados rabis. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O judaísmo que sobreviveu até hoje é o judaísmo da sinagoga. A sinagoga local dos tempos antigos foi a geradora da igreja local. Os cristãos, tal como os judeus, eram, nas palavras de Maomé, o povo do livro.
Anteriormente, ao tempo em que os escritos cristãos vieram a ser considerados como escritura cristã, a escritura para os cristãos era o mesmo que para os judeus, nomeadamente aquilo que os judeus chamam Bíblia e os cristãos Antigo Testamento. Se bem que virtualmente todos os escritos cristãos aludam ou citem o Antigo Testamento, Hebreus é algo único, enquanto se baseia quase exclusivamente nele, como interpretado à luz do modelo filosófico imperfeição-perfeição. Especificamente, a imperfeição-perfeição, ou melhor, realização e prefiguração, toma a forma de cristianismo em relação ao tabernáculo no deserto. O autor sustenta este esquema em muitos pormenores, com arte e eloquência. O tabernáculo foi o precursor do Templo de Salomão. Num certo sentido, pois, tabernáculo e templo tiveram, para o autor, uma denotação similar ou mesmo igual. De acordo com isto, o que Hebreus faz é contrabalançar a dívida que a igreja tem para com a sinagoga, mostrando um débito comparável à instituição sacerdotal do templo. E apenas para complementar, mitraísmo, que foi um termo utilizado na reflexão em 1 e 2 epístolas de São Paulo a Timóteo, significa um culto misterioso no mundo romano, onde os seguidores veneravam a divindade indo-iraniana Mitras, como o deus da amizade, contrato e ordem. E sincretismo religioso, mencionado na epístola de São Paulo a Tito, significa um processo cultural que envolve a fusão de diferentes tradições, crenças e práticas para a formação de uma nova doutrina religiosa ou expressões de cunho cultural e filosófico.